Olá, este é o Em Cartaz, o programa da arte, da cultura, do entretenimento de qualidade, aqui pela TV aberta São Paulo, na Claro e na Vivo TV, e também para todo o território nacional, através da TV Com Brasil, na Claro, na Vivo e na Sky. Mas, além disso, tem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. No YouTube ficam guardadas todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso programa. E esse programa tem o apoio cultural da Nors, uma empresa que realmente aposta na cultura do Brasil. É isso, podemos começar? O Em Cartaz está no ar. No finzinho do século XIX, o Arraial de Canudos, uma comunidade liderada por Antônio Conselheiro, foi arrasada pelas tropas militares. Mais de 20 mil pessoas foram massacradas. A Companhia do Tijolo mergulha nessa história no espetáculo Restinga de Canudos, é isso? Dinho! Ô, cara! E aí, meu chulo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Rodrigo Mercadante, Lima veio daqui pra gente. Companhia do Tijolo, primeiro queria que vocês falassem um pouquinho sobre a Companhia do Tijolo. A companhia nasceu há quase 18 anos atrás. Primeiro resgatar só um pouco, a gente de certa forma, uma costela do Vento Forte. Quase todo mundo do Tijolo veio do Vento Forte. A gente saía do Vento Forte, estava no Vento Forte. Já como o Vento Forte tinha a sua linguagem muito poderosa e tinha um ser fundamental, fundante, que era o Ilo, aquele Salve Ilo, aquele gnomo, aquele duende, aquela figura tão importante, um dramaturgo, um poeta, para quem não sabe. Então a gente saiu para construir um espetáculo sobre Patativa do Assaré e também sobre Patativa do Assaré, discutindo um lugar parecido com Canudos, pós-Canudos, que é Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, que foi o primeiro bombardeio aéreo em terras civis no Brasil. Está lá incrustada no Ceará, no Crato. Foi um lugar que existia também um beato. Os beatos são muito importantes no país, né? E revolucionários e agregadores, que matava a fome de muita gente. Então, esse lugar chamado Caldeirão era um lugar, uma terra, que naquele lugar de seca absurda, um momento de seca absurda, aquele lugar, esse caldeirão é um olho d'água perene, que nunca morre. Então, Padre Cícero deu essa terra para o Beato Zé Lourenço, o Beato Zé Lourenço foi para lá, e todo mundo que ia para lá comia, bebia. Lá tinha esse lema: tudo é de todos e nada é de ninguém. E aí, foi 36, era Estado Novo, do governo Getúlio Vargas. Comunismo. Pois é. Você é comunista. Pois é. E aí, eram chamados comunistas primitivos. Comunista primitivo, olha que eu. E aí, é bonito. Aí o Estado Novo teve aí os latifundiários da época, porque estavam perdendo trabalhadores semi-escravos, porque lá as pessoas tinham direito a comer, ao exercício da liberdade, de certa forma, e aí houve esse bombardeio. Então a Companhia do Tijolo nasce para falar desse poeta fundamental chamado Patativa do Assaré, um ser que estudou só 6 meses, mas que leu o mundo profundamente, leu o mundo da sua gente, leu o mundo do Brasil. Era um ser social, era um ser político, um ser afetivo. Tinha um manejo com a palavra absurda, Patativa. Ele tem um poema que ele diz assim: gravador, o que estás gravando aqui no nosso ambiente, gravador? Tu gravas a minha voz, o meu verso e o meu repente. Mas, gravador, tu não gravas a dor que meu peito sente. Não é demais? E ele fala, uma pessoa do interior lindo, consegue criar uma coisa, uma obra de arte. Ele é incrível. Aí a gente nasceu para falar da experiência poética, da experiência de vida. Isso há 18 anos atrás. E aí agora vocês estão retomando esse tema, né, que é o Canudos, a figura do Antônio Conselheiro, tal, quer dizer, toda aquela. Qual é a abordagem que vocês dão para isso? Porque Canudos é um tema vastíssimo. Perfeito. A abordagem é basicamente faz essa ligação com essa primeira obra da gente, né? Porque essa primeira obra também se trata dessa forma de organização social em que as pessoas se juntam para conseguir sobreviver e viver com dignidade num ambiente hostil, né? Pobre. E conseguem construir coisas que começam a dar certo, mas dar certo no sentido que a gente considera dar certo. Que esse lema era tanto do Caldeirão quanto de Canudos, que é tudo é de todos e nada de ninguém.
Então, quer dizer, todo mundo trabalha e o fruto do trabalho é distribuído para todo mundo. E ainda Canudos tem, desculpa, Rodrigo, te cortando, mas Canudos ainda tem uma profecia que é muito lindo, porque eles diziam que todos os rios daquele lugar, isso é do século XIX, todos os rios seriam rios de leite e mel, e as barrancas, que são as montanhas, seriam de cuscuz. Ou seja, um lugar que tu não precisa se preocupar para tu se alimentar num país de fome, feito esse país, né? Agora melhorou, mas durante o século XIX era um país de muita fome. Então a gente traz também essas profecias, essas místicas. Então o espetáculo começa com um cuscuz, lindo em cena. E principalmente, mais do que falar da devastação e do massacre, claro, é preciso que a gente fale, mas falar da possibilidade de você criar sociedades de abundância, sabe? A partir do trabalho coletivo. Então isso que primeiro Dinho trouxe muito, e a gente tenta pensar nisso, como num momento em que no mundo inteiro, no Brasil, mas no mundo inteiro, parece que essa ideia do Estado Nacional e da República está muito fragilizada, né? Essa instituição ocidental da República parece que está se dissolvendo na frente dos olhos da gente. Desmanchando, parece que ela se desmancha. Como é que a gente vai usar essas referências para pensar sociedades de abundância e de uma outra forma de auto-organização? Que mais cedo ou mais tarde parece, tudo aponta para um jeito que a gente vai ter que se virar com essa história. Né? Se a República Institucional parece dar sinais de que não está dando conta no mundo afora. Né? E não era uma experiência, quando a gente pensa em Canudos, as pessoas às vezes têm ideia de um grupo de pessoas. Não, era muita gente. Sim, milhares de pessoas. Proporcionalmente, se a gente fosse trazer para hoje, seria em torno de 500 mil pessoas, se fosse para hoje. Segunda cidade da Bahia. Segunda cidade da Bahia. E muita gente fala que Canudos tem uma relação com a religião muito forte, e tem, porque era o beato conselheiro, e todos eram rezadores, eram beatos. Então a palavra católica, a palavra religiosa, mas era um religiosismo popular, porque tem aquela religião que está na sacristia, que está na igreja, e tem a religião que escapa da sacristia, que escapa dessa igreja, que são esses movimentos Padre Cícero, esses movimentos, esses romeiros que vão, que tem outra, que tem a reza, mas tem a luta real, porque tem a fome, tem a reza e tem a fome. Então como é que a gente... E aí eles falavam, como é que a gente reza? A gente pede para Deus, a gente pede para Cristo, mas na nossa frente tem criança passando fome. Na nossa frente tem uma devastação, a devastação da natureza, a devastação humana. Mas Canudos também era esse legado religioso, muito forte, religioso popular. Mas o que aconteceu em Canudos, com a chegada da República do século XIX, começou a ter impostos, o imposto da feira. Então, municipaliza os impostos, né? Os estados e os municípios passam a poder criar seus próprios então você vê Dona Maria, que colocava 15 abóboras para vender na feira, isso no século XIX. Então ela tinha que vender, às vezes ela não vendia nenhuma abóbora, mas tinha que pagar o imposto. Como é que a República lidava com isso? Porque é uma imposição sem sacar as reais condições que o povo tinha. A realidade. Então é muito complexo. Era a República, né? Não sabia direito o que era o Império, sabia o que era a República. O que é a República? O que é a República? Que apareceu assim de repente, de uma hora para outra. E que foi um golpe, né? Foi um golpe a República do Brasil. Hoje é República. E basicamente, às vezes, a gente faz essa... Você pergunta para mim, o que é uma república? É difícil responder, né? Você confunde com democracia, com não sei o quê, mas é um conceito difícil hoje até... Etimologicamente seria a coisa pública, mas como é que se estabelece, né? Como é que se estabelece isso concretamente? Então é muito maluco isso. A gente tem umas fotos aí, vamos conversando, mas eu quero já ir vendo as fotos também. Estamos falando da Restinga de Canudos. Restinga, por que vocês pegaram a Restinga? São vários motivos. A primeira coisa foi a mais básica, a beleza da palavra. Restinga, que parece um restinho, né? Mas que não é, porque a Restinga, na realidade, é aquela vegetação, né, que vai chegando perto do mar, né? Ela tá... Por exemplo, você tem o mar, aí lá na frente tem aquela vegetação
aquela graminha, Aquela né? graminha. Restinga, porque são restos do mar, né? São restos de uma Resto do água. mar no sertão. Então, quando eu dei essa... Então tem essa conotação, né? De resto. Quando eu dei esse nome, restinga, dessa coisa intermediária Bonito, entre o mar e o bonito. sertão, assim. porque os grupos de teatro também são restos da República, e somos restos no sentido bonito, porque às vezes tem um restinho lá, você passa e você esquece, mas às vezes a verdadeira história está guardada nos restos, nos pequenos nadas. No intermediário, né? No intermediário. Que lindo, Dinho, que lindo. Cadê as fotos, gente? Quero ver as fotos. Aí, ó. Oxe, aí é o grupo todo? É. Bastante gente, hein? E aí a gente tá cantando uma música. Ah. Eu tô aqui, eu não tô só, eu tô de frente pro açude Cocorobó. Cocorobó. Eu tô aqui, eu não tô só, eu tô de frente pro açude Cocorobó. Eita cidade submersa, tem muita reza, estratégia, tem guerra e festa. Eita cidade submersa, tem muita reza, estratégia, tem guerra e festa. Estrela violeira, que a noite inteira cantou repente. Mergulhar em Canudos mergulho fundo dentro da gente. Jonathan Silva. Jonathan Silva? Só podia ser. Tá em cena, ele tá ali, ele ó. tá em toda, Olha ali, ó. Tem a Karen lá. Sim. E ali. A música Agora dele eu vi, tá ele. incrível, a música do Dinho. Aí a turma toda. Toda. Vamos passando. É. Vamos passando. Essa é a Karen Odília Nunes, Karen Minati. Estão vendo que vocês tem uns bambus ali atrás? Sim, umas coisas, sim, né? sim. A cenografia é muito linda. A dessa gente peça. trabalha com uma ideia de aula, porque A linha do São tempo, datas ali, né? a Linha do gente tempo. precisa falar, antes de criar sobre Canudos, a gente precisa construir o que é Sim, Canudos o que para as é Canudos, pessoas, porque é exatamente. muito, Volta lá, é muito volta lá um desconhecido, pouquinho. né? Aí você pega ali As coisas começam em 1850. 1850. Né? Que é- 1850 a gente parte da Lei de Terras. Lei de Terras. Tá. Porque está muito ligado com a disputa de terra, Disputa né? de terra, Quer dizer, claro. aí Lei 88. Áurea, 88. República, Constituição e Canudos, que é de 1893 a 1896. Abolição da escravatura. Legal. Legal, vamos embora. legal. Você estava falando de mergulha, né? Porque Canudos foi submerso, né? Pois. Ela, há 58 anos, Canudos... Porque Canudos foi queimada em 1893, porque foram 4 expedições, 1897. Canudos começou em 1894 e findou-se em 1897. Com a matança. Ou foi 93, né? 93, 800, foram 4 anos. 4 anos. 4 anos. Então, houve 4 expedições. A primeira expedição começou em Maceté, que é uma região ali da Bahia, exatamente contra esse movimento do imposto da feira. O Beato Antônio Conselheiro vai para Canudos, que o nome era Canudos por causa de uma fazenda velha. Eles batizam Canudos como Belo Monte. Aí o conflito a primeira expedição é o conflito da Polícia Estadual. Aí é um conflito entre a Polícia Estadual e o conflito entre o povo de Canudos. Ganha-se Canudos, há o reforço muito forte, nacionalizam a Guerra de Canudos depois da segunda expedição. Que é quando vai o Euclides da Cunha para lá. O Euclides vai na quarta. Vai na quarta? Ele vai na última. Ele fica... Que é quando o negócio pega fogo mesmo, né? Porque mata mata o exército inteiro. Você mata o grande herói da época, que tinha que é o Moreira César. Corta-cabeça, né? Que era chamado de corta-cabeça. Amanhã eu vou almoçar em Canudos. Ele fala. Amanhã eu vou almoçar em Canudos. E aí, aquele povo era muito bravo, era muito... César, Só que o exército não entendeu que Moreira César é a terceira, né? Moreira César era a terceira expedição. Só que o exército não entendeu que aquele povo daquele lugar conheciam todas as estratégias, conhecia o lugar, conhecia a vegetação, conhecia o Morro da Favela, porque vocês sabem, lá a favela, no Rio de Janeiro, esse nome favela vem de Canudos, para vocês que estão nos assistindo. Lá em Canudos, até hoje, existe o Morro da Favela, que é uma planta. A favela é uma planta linda, espinhosa, que tem muito no Nordeste. E lá é muito abundante esse Morro da Favela.
Claro que quando os soldados voltam para o Rio, dizendo que o governo ia ter reparação, não teve reparação nenhuma, foram para o Morro da Providência, que é no centro do Rio, e com esse Morro da Providência, parece muito o Morro da Favela, e parece que levaram uma planta. Levaram a favela. Levaram a favela. Então, a favela vem de Canudos. Porque havia uma promessa do governo de dar casa para eles. E aí eles não recebem essas casas e começam a construir seus barracos, porque tem que morar. Tem um cruzeiro, parece, que eles trouxeram de Canudos, que está no alto do Morro da Providência. Tá lá? Cara, é muita história. É muita história. Por isso que... Aliás, o Brasil não tem fim, né? Não tem fim. Muita coisa. Né? O Brasil não tem fim. Evidentemente, vocês leram Canudos do... Sim, o Sertões. E tem uma que bibliografia... Que é um portento, né? É um portento. Mas você sabe que uma das brincadeiras da peça é... Por que é isso? Primeiro que ele é um escritor brilhante, mas que está imerso no tempo dele. Quer dizer, ele está imerso principalmente nas teorias eugenistas do tempo dele. O olhar de São Paulo, vamos dizer assim, sobre aquela gente, né? E aí a gente começou a pesquisar muito as bibliografias em volta. Então, um dos cernes da peça é justamente esse outro lugar. A gente brinca fazendo a história contrapelo, sabe assim? E a peça tem um embate muito forte entre... A gente realiza o encontro que nunca aconteceu. Entre o Euclides e o Antônio Conselheiro. Que às vezes o Antônio Conselheiro... Ou às vezes o Antônio Conselheiro fala... Às vezes, sim, o seu mundo venceu. O seu mundo da civilização. Dos rios... das profecias dos rios de leite e mel que nós tínhamos aqui, seu mundo criou rios de merda. Das profecias das barrancas de cuscuz, das montanhas de cuscuz, seu mundo criou serras peladas, montanhas esburacadas. As cidades cospem fogo, cospem lama, vomitam gente, vomitam lixo, mastigam gente, e todas viram grandes campos de mortos. Isso é um embate muito forte. E aí vai, é muito grande. Isso as pessoas aplaudem, é uma loucura. Meu Deus, mas é de aplaudir mesmo. Restinga de Canudos, até dia 27 de abril, lá no Sesc Belenzinho. Que dias, que horas? Deixa eu ver aqui. Sábado e domingo às 8. Não você falar porque eu não estou achando. Sábado e domingo às 20. Não, desculpe-me. Esquece. Sexta e sábado às 8 da noite, às 20. E no domingo às 17, às 5. Quase uma matinê, às 5 da tarde. Sesc Belenzinho, lá no Belenzinho, claro, né? Dá para comprar os ingressos pelo site do Sesc e tal. Isso. Se você estiver esgotado no site, não deixe de ir, porque sempre tem lugar. Sempre tem lugar. Está quase esgotando. Até o dia 27 de abril. E dia 21 de abril, 21 de abril na segunda-feira tem com uma conversa com Silvia Adoui, que é uma professora da Escola Nacional. Que está em cena, a gente bota uma professora. Em cena, e com o Cleiton do Contadores de Mentira, que está fazendo Canudos também, que é um grupo irmão nosso que se debruçou sobre o mesmo tema, e a gente acha muito interessante que duas visões do teatro. Mas só quando a gente derruba tudo, só para fechar, quando a gente derruba tudo, de repente a gente chama essa professora, que era da Escola Florestan Fernandes, Silvia, essa figura que tem um trabalho incrível com a América Latina, e ela fala 10, 15 minutos sobre Canudos e as correlações. E é incrível. As pessoas não acreditam que na peça... São histórias pouco conhecidas, né? A gente não sabe direito. Isso. Dinho! Querida Tino. Sempre bom ter você aqui, Rodrigo também. Sempre na luta artística, você promovendo. Siamo lutatori. Deixa eu ver o que tem aqui. Perdi aqui. Me embanando todo aqui com coisa. O cara da Libanês. Restinga de Canudos, achei. Restinga de Canudos. Hora da dica do filme. Hora do trailer de hoje. A Sandra Bastoni escolheu um trailer pra gente ver. Vamos ver qual é? Vocês sabem quem é esse sujeito da pintura? É Mário de Andrade. Parece que ele era um diretor de cinema famoso da Atlântida, do tempo das chanchadas. Não. Acho que não era bem isso. Na verdade, acho que Mário era um conhecido compositor de modinhas populares no tempo da Chiquinha Gonzaga. Não é nada disso. Que baita confusão vocês estão fazendo, hein? Se liga, Mário de Andrade foi quem inventou o Brasil. Sou Mário de Andrade, poeta, convencido da necessidade de realizar o brasileiro na língua, no amor, na tradição e nas artes.
quero um pouco começar a escrevinhar algumas impressões sobre essa viagem. O mundo amazônico promove esse encontro com as potências naturais do mundo, que faz do norte do país o espaço do maravilhoso. É uma delícia estirar o corpo nessas cadeiras confortáveis da proa e se deixar viver só quase que pelo sentido da vista, sem pensamentar. Tudo em volta é de uma luminosidade encantada. Há uma incapacidade, sim, uma indisibilidade sobre o mundo natural que me dá vontade de gritar, de morrer de amor, de esquecer tudo. Você está precisando sair desse seu ar professoral em que se ocupa, deslocar-se de si, do seu umbigo. Meu Deus, não consigo tirar da minha cabeça que Dona Olívia é uma mulher estupendíssima. Acorda, Mário. O que é que você está querendo escamotear? É Macunaíma que está na sua cabeça? Agora eu sou o herói da brasilidade. Olha, Paulo, ninguém entendeu nada. A cultura nacional não existe num país incaracterístico com um povo incaracterístico. E urge formá-lo. Essa é a nossa aventura. Itapéua, Itarupira, Mirim, Itapicicaré, Murina, Putariauá. Não fui feito para viajar. Agora é tarde. Parti. Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. Muito bem, nosso papo agora é sobre literatura e com um convidado que transita entre roteiros de cinema, contos e crônicas. É o César Augusto de Carvalho. Como é que está, César? Muito bem, muito prazer estar aqui. Prazer meu te receber aqui. Maravilhoso, adoro conversar sobre literatura. Literatura desde quando na sua vida, César? Literatura desde sempre. Desde sempre. Desde que eu era criança, que minha mãe, antes da gente dormir, ela lia pra gente as histórias do Monteiro Lobato. Sempre Monteiro Lobato. Sempre. Né? Na minha geração Monteiro Lobato, não tem como fugir. Na minha também. E eu peguei gosto pela coisa. Tanto é que assim que eu comecei a ser alfabetizado, naquela época a gente era alfabetizado a partir dos 7 anos. 7 anos, exatamente. Meu pai tinha a coleção completa e eu comecei a ler. E aí nunca mais parei. Aí eu lia tudo que me caía nas mãos. Você sabe aquele Os 12 Trabalhos de Hércules? Os 12 Trabalhos de Hércules. Hércules. 2 volumes. Eu li acho que umas 5 vezes aquilo lá. Fiquei encantado com aquilo, Monteiro Lobato. E lia também muito, bom, as obras do Edgar Rice Burroughs, sobre Tarzan. Eu li todos os volumes. Aqueles livros azuis. Isso, né? Todos os volumes, todos, né? E peguei gosto... E gibi, não? Também, nossa, muito gibi, né, naquela época. Gibi. E aí eu comecei, eu gostava muito na escola, na aula de português, quando a professora dava redação. Gostava muito de escrever. E sempre ficava chateado porque eu nunca ganhava nota máxima, porque eu lia os livros do Monteiro Lobato e ele só acentuava as palavras diferenciais. Então eu sempre perdia ponto. Né? Perdia ponto. Mas na verdade... Culpa do Monteiro Lobato. Culpa do Monteiro Lobato, né? Grande escritor. Mas eu comecei, na verdade, a publicar só depois de muitos anos. Mas sempre escrevendo? Sempre escrevendo. Né? Tanto poesia quanto contos, histórias. Poesia para as meninas da escola, não tinha essa coisa? Não. Eu comecei a escrever poesia com 30 anos de idade. Ah, é? Eu não gostava de
eu lia poesia, mas não gostava de escrever poesia. Né? Aliás, até hoje eu tenho uma certa dificuldade em escrever poesia. Poesia me faz sofrer muito na hora de escrever. É muito difícil. É difícil, cara? É difícil. Quem lê talvez não perceba a dificuldade que é de montar aquela estrutura, principalmente se você for seguir uma métrica e tal, né? Não, e esse é o grande problema da poesia. Né? A poesia, todas as formas poéticas já foram trabalhadas, não tem mais para onde ir. Né? Então isso me dá uma certa dificuldade, porque eu não gosto de me repetir, sabe? Por exemplo, quando eu estava escrevendo o meu segundo livro, que seria uma espécie de aproveitar o que sobrou da minha pesquisa do doutorado sobre contracultura, eu fui retomar esse material e escrever de novo. Aí eu comecei a escrever, aí eu parei e falei, não, peraí, você já escreveu isso. Foi um livro publicado pelo Unesp, Viagem ao Mundo Alternativo, a contracultura nos anos 80. Né? Aí eu falei, não vou continuar fazendo isso. Aí eu pensei, aí eu me lembrei de uma coisa importante na época da contracultura. Todo o pessoal da contracultura tinha como bíblia, um livro de consulta, o I Ching. Né? Sim, nossa, era uma febre. Era uma febre do I Ching. Então, o que eu fiz? Eu transformei, peguei as perguntas científicas, né, que a gente elabora no processo de pesquisa, e jogava o I Ching. Então, cada capítulo do livro passou a ser um diálogo com o I Ching. Né? E na hora de montar a estrutura final, no lugar de montar na ordem lógica, eu montei na ordem dos hexagramas do I Ching linear, né, de 1 a 64. E gostei muito, porque o resultado ficou completamente diferente, e é isso que a prosa permite. Né? Você consegue, na prosa, descobrir uma nova forma de organizar o seu material de forma original mesmo. Né? Perfeito. Agora você estava falando da contracultura. Você está me contando que você viajou de moto pelo Brasil afora. Como é que foi esse negócio? Foi uma aventura. Uma aventura muito legal. Há quanto tempo isso? Isso foi em 86. 86. Porque é o seguinte, eu comecei a estudar contracultura na universidade no final dos anos 70. Né? Só que eram ensaios teóricos, refletindo sobre o movimento beatnik, a questão da contracultura no Brasil. Né? Aí chegou um momento que eu falei, peraí, a gente tem aqui no Brasil muita comunidade alternativa, esse material ainda não foi explorado, e eu preciso conhecer. Só que eram lugares de difícil acesso. Eu tinha uma moto, uma 125. Você foi para o Brasil afora com uma 125? Fui para o Brasil afora com uma 125. Eu aproveitei a oportunidade que eu tive na universidade, eu ia ficar um semestre sem dar aula. Um professor ganhou uma bolsa de estudos no exterior, e ele precisava antecipar as aulas dele do segundo semestre para o primeiro, e ocupar o meu horário. Falei, é a oportunidade que eu tenho. Aí eu peguei a moto, né? Eu morava em Marília, no interior do estado, e fui embora. Cruzei o Mato Grosso, Rondônia, depois de Rondônia... Você chegou a Rondônia, né? De Rondônia, eu estava em Porto Velho, fui para o Acre, só que aí eu fui de ônibus e voltei de avião por causa da cheia. Né? Depois, retornando a Porto Velho, eu fui para Manaus, Belém, aí peguei a moto de novo, de Porto Velho a Belém, de barco. Aí eu peguei a moto de novo em Belém do Pará, e atravessei Piauí, Bahia, um pedaço de Pernambuco, até voltar para... Gastou 6 meses nisso? Cara, foi impressionante. Deu 6 meses cravado. Porque esses lugares remotos, até o deslocamento de um lugar para o outro é difícil, é demorado. Né? Não, é demorado. E foi uma experiência muito interessante do ponto de vista de autoconhecimento. Agora, você encontrava, vamos dizer, contracultura em Rondônia, em Belém, em Manaus? Você encontrava... O que você encontrava lá? Olha, eu encontrei muitas comunidades ainda atuantes naquela época, né? Muitas tinham desaparecido. Por exemplo, eu me lembro, não lembro agora o nome da cidade, no interior da Amazonas, do estado do Amazonas, que só dava para chegar de barco. Né? Aí eu deixei minha moto lá em Porto Velho, fui de barco, e quando eu cheguei no endereço que eu tinha da comunidade, era a casa do pároco, do padre da igreja. E aí ele me falou, não, cara, essa comunidade não durou mais que 3 meses, acabou e tal, né? Então tinha muito disso. Né?
E tinha, por exemplo, comunidades na Chapada dos Guimarães, né, que eles tinham mudado um pouco o perfil da comunidade. Né? Eles passaram a desenvolver não mais uma residência comunitária, né, mas cada família morando na sua própria área, e desenvolvia um trabalho de mutirão. Então, um ajudava o outro. Né? Eu mesmo cheguei a participar de alguns trabalhos. Montagem de, por exemplo, galinheiro, né? Feito com... todo mundo montar o galinheiro. Aí todo mundo ia. Né? Então, tinha esse espírito de bastante companheirismo. Né? Isso resultou um livro, então? Resultou um livro que eu demorei, para você ter uma ideia, Tílio, eu demorei 20 anos para escrever esse livro, porque a experiência foi tão forte do ponto de vista de experiência pessoal, que eu não conseguia... Tanto é que quando eu voltei, eu tinha que prestar contas na universidade da pesquisa. Eu nunca escrevi um relatório tão burocrático quanto foi o resultado dessa pesquisa. Né? Então, eu demorei 20 anos para escrever. Né? E na hora de escrever, eu não conseguia desenvolver... Expressar aquilo dentro daquele... As impressões que tudo isso me causava. Quem me salvou foi a minha mulher, na época. Infelizmente, morreu. Ela era psicanalista. Ela falou, mas César, você não tem o diário de campo? Eu falei, tem. Então, segue o diário de campo. E aí foi uma sugestão maravilhosa, porque eu comecei a acompanhar o meu diário de campo e resolvi, no lugar de fazer um ensaio acadêmico chato, daqueles que só poucos vão entender, eu fiz um relato de viagem, muito sincero, mostrando as minhas angústias enquanto pesquisador, né, minhas angústias de vida e tal, e fui desenvolvendo e cumprindo, claro, as etapas que a lógica científica exige desse processo. Né? Que legal. Ô, César, vamos falar do folhetim? Você veio aqui para falar do folhetim. Exatamente. Fica falando das e o folhetim vai ficando para trás. Vamos lá. Folhetim, César Augusto de Carvalho, contos. Você é contista desde sempre? É o teu gênero preferido? Eu acho que é. Eu acho que é o meu gênero preferido, ainda que de vez em quando eu navego um pouco no romance, na novela, né? Mas eu gosto muito de escrever contos. Aqui tem um bem interessante, é o primeiro aqui, que chama Flipando em Paraty. Flipando em Paraty. Puto da vida era pouco, era raivoso, encolerizado, irado, furioso, enquisilado. Perturbado, também pudera. Dali a 2 dias a ordem de despejo seria cumprida e eu iria para a rua, estava sem dinheiro, a luz elétrica não foi cortada porque um amigo meu me ensinou a fazer uma gambiarra. Só espero que o vizinho não perceba. Aí ando um pouquinho e ele é convidado a ir para Paraty, para participar da Flip lá do Paraty. Né? Fica todo entusiasmado. Tá? Opa, agora... Vai pagar suas contas. A salvação da lavoura. Vou pagar minhas contas. Né? Bom, não vou dizer o que vai acontecer depois, até porque eu não li tudo. Esse é um dos contos, Flipando em Paraty. Né? São contos escritos assim há pouco tempo? São coisas que você tem guardado ao longo do tempo? Como é que é? Olha, Flipando em Paraty, por exemplo, eu escrevi logo depois que eu estive em Paraty. Né? Tanto é que nesse conto... Você esteve na Flip? Na Flip. Nesse conto eu mesclo ficção... É o Festival Literário de Paraty. Nesse conto eu mesclo a minha vivência lá em Paraty nesse período com o lado ficcional. Que no caso o personagem é um jornalista que eu não sou e tal. Então, não era você que estava sem dinheiro? Não, felizmente não. Felizmente não, é só mesmo. Não chegamos a esse ponto. Então esse é um conto que escrito nesse período, acho que foi em 2019, que eu escrevi, não lembro a data agora. E, por exemplo, tem um outro conto chamado Coca-Cola Zen. Coca-Cola Zen, eu vi aqui. Que é um conto que a primeira versão dele eu escrevi em 1980. Caramba, né? E até foi para participar, 84, foi para participar de um festival literário que teve em Batatais, organizado por um amigo meu. E aí a exigência era a gente apresentar ou um poema, ou um conto, alguma coisa. Aí eu escrevi Coca-Cola Zen. Né? Era uma página. Foi publicado no jornal lá da cidade e tal. E quando eu fui publicar folhetim, eu falei, nossa, aquele conto, eu gosto tanto daquele conto, eu preciso publicar aquele conto. Aí eu reli.
Falei, nossa, que horror! Não dá para publicar isso aqui. E aí eu reescrevi. Retrabalhei isso ano passado, né, em 2023. E outros contos foram nesse período, de alguns escritos em 2024. Acontece muito isso com você, de você ter coisas antigas guardadas e de repente você retoma e revê e retrabalha? O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Tem muita coisa escrita. Tem bastante não publicada. Coisa. Tem bastante coisa não publicada, mas que para publicar precisa de uma reescritura. Né? Porque é uma coisa que a gente vai... Por exemplo, quando eu comecei a escrever, isso no final dos anos 70, escrever assim mais a sério, sem pensar em publicar. Eu não me via como escritor, como poeta. Eu sou de uma classe média convencional, né? Escritor, poeta, está nas alturas, no sistema estelar, né? Então não me achava à altura desse tipo de coisa. Até um amigo meu, que trabalhava em Marília, na Faculdade de Filosofia, junto comigo, ele lia os meus textos, eu falei, você precisa publicar, cara, você escreve bem. Eu falei, cara, escrever bem não significa que eu sou escritor, né? Eu só posso escrever bem, e daí? Né? Então eu nunca levei a sério, né, essa coisa. Mas eu tinha tanta coisa escrita que quando eu estava prestes a me aposentar, eu lembrei dele. O Wilcon Pereira. Falei, eu acho que o Wilcon tem razão. Né? E aí eu comecei a publicar. O primeiro livro eu publiquei em 2013, para você ver, faz pouco tempo. Né? E tem uma relação aqui já, são vários. Né? São 9 livros já. 9 livros já. Né? Aliás, você trouxe alguns aqui, deixa eu ver. Qual é o mais Lado recente? B. Lado B é o anterior ao folhetim. Ao folhetim, lado B. Lado B. Contos também. Contos né? também. E Raul e eu. Raul e eu é uma novela. É uma novela? É uma novela. Inspirada na vida do Raul Seixas. O personagem, ele se pensa Raul Seixas, ele acredita ser o Raul Seixas, né? E começa a viajar nessa brincadeira. Então, cada capítulo é baseado numa das músicas do Raul Seixas. Estou vendo aqui, Metrô Linha 743. E é uma viagem, um amigo meu, resenhista, Demar de Marque, Trem da Sete. Ele fez uma resenha sobre esse livro e falou, César, só falta você colocar uma dose de alucinógeno no teu livro, né? Porque é uma viagem muito alucinogênica mesmo. Né? E o folhetim, então, é o seu mais recente. Acabou de lançar agora, né? Teve a noite de autógrafos lá no Bar Balcão. Foi muito boa, foi excelente. O Bar Balcão é uma delícia, né? O folhetim está disponível? Como é que as pessoas podem ter acesso a ele? Como é que chega no teu trabalho? Pelo site da editora Laranja Original, né? E ele está disponível também em algumas lojas, na Magazine Luiza, não sei agora a relação que a editora... Posso botar no Google lá, folhetim César Augusto de Carvalho? Acha com facilidade. Chega lá. Legal. Com facilidade. Você tem mais coisas? Está preparando mais coisas ou publicações? Eu estou, na verdade, agora, eu tenho 2 projetos que eu estou retomando. Um é uma história infanto-juvenil, né? Que é uma história que eu contava para os meus filhos há muitos anos atrás, e eles sempre se envolveram muito na história. E quando eu retomei a contagem dessa história para as minhas 2 filhas mais novas, a Júlia e a Amanda, elas ficaram tão envolvidas nessa história, né? A ponto de, por exemplo, não permitiam que a minha mulher entrasse no quarto na hora que eu estava contando a história. E um dia eu matei o personagem principal, que é um ET, o Zoom. Né? Elas ficaram uma semana sem conversar comigo, de bravos comigo, né? E eu não conseguia ressuscitar o homem. Matei o personagem. Quando eu voltei quando eu consegui, de uma forma verossímil, ressuscitar o personagem, tudo voltou ao normal. Diante dessa experiência, a minha mulher, que trabalhava com o papel das histórias infantis na formação da psique infantil, falou, César, você precisa publicar essas histórias. Né? Só que eu não tive tempo. Né? Agora que você está se dedicando a isso. Agora, 20 anos depois que eu estou me dedicando Então, logo você vai voltar aqui para apresentar um trabalho novo. Provavelmente o ano que vem. Né? Ótimo, legal. Eu pretendo terminar essa história até julho agora, e aí retomar um outro projeto, que é aquele que eu te falei, da contracultura, que eu estou denominando de Brasilidades Contraculturais. Está pronto, mas ainda precisa de alguns retoques, né? Eu quero refazer algumas coisas. Tal. César, está convidado, hein?
Dá para voltar aqui. Desde já, muito obrigado. E o folhetim está aí disponível nos bons sites e nas boas casas do ramo. Com certeza. Bota no Google, folhetim César Augusto de Carvalho. César, bom papo, cara. Foi um prazer grande conversar com você. Estou ansioso para ler o teu livro. Muito obrigado. Tá? E depois me comenta, né? Depois eu adoro saber o que o leitor pensa a respeito do que eu escrevo. Tá bom? Tá bom, deixa eu ver o que temos aqui agora. Vamos ver o que vai acontecer pelo Brasil afora em termos de shows, espetáculos teatrais. É a nossa Agenda Brasil para você se programar. Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. Um mascate libanês imigra para o Brasil nos anos de 1910 e deixa lá, na sua terra natal, a sua querida Adibe. Adibe, a esposa grávida. Durante muito tempo, eles só se comunicam através de cartas. Cartas libanesas. É isso, Eduardo Mosri? Muito bem explicado já. Ana Cecília Costa, tudo bom? Prazer te receber aqui. Cartas libanesas, lá se vão 10 anos da primeira versão. Estive aqui há 10 anos atrás para falar dessa peça. Eu fiquei pasmo, falei, caramba, faz tanto tempo assim. Voou o tempo. Avua, o tempo avua. Cartas libanesas, que você na época me falou que a dramaturgia foi construída em cima realmente de cartas. Sim. Né? Na verdade, era uma mistura de cartas e relatos reais. Relatos reais. Então, quando eu me juntei com José Eduardo Saad Vendramin, meu professor do tempo da ECA, a gente escreveu um pouco das nossas famílias, então, tanto a dele quanto a minha, e fez uma pesquisa mesmo, com depoimentos e histórias reais. Então, tá tudo misturado para colocar inicialmente na boca desse único mascate. Sim. Era essa a ideia. Que na época você fez sozinho a peça, era um monólogo. Exato. Tal. Agora você está muito bem acompanhado. Muito bem melhorou acompanhado. Muito. O nível subiu. Dobrou o elenco. Dobrou. Aumentou a lojinha. Aumentou a lojinha. E entrou a Ana Cecília Costa, que faz a Adib, imagino. Claro, né? Adib. Que ficou lá. Que ficou em Beirute, que ficou no Líbano, esperando o amado, grávida e nessa expectativa e saudosa e vários conflitos, se vão se encontrar, se não vão se encontrar. Passa muito tempo entre eles, a separação e se reunirem depois? No total são aproximadamente, acho que 4 a 5 anos. 4 a 5 anos. Mas a peça tem uma brincadeira com o tempo. Então, em determinado momento, já começa a fazer uma coisa com o futuro, com o presente, com o passado, para contar dos feitos da comunidade libanesa, né? Então, esse tempo já não é só sobre esses 4 anos que eles ficaram separados, é sobre uma vida que foi construída por esses dois. Tá. E pela comunidade libanesa. Pela comunidade toda. Que é grande a comunidade libanesa. É enorme, enorme. Tem um dado que eu sempre gosto de falar isso. Tem mais libanês no Brasil que no Líbano. Porque o Líbano é um país pequeno né? E tem aproximadamente 5 milhões da população. No Brasil, entre descendentes e os que vieram, né, tem aproximadamente 9 milhões. Então tem mais libanês aqui do que lá. Tem muito libanês na Bahia? Olha, tem uma cultura... Sim, porque é um bom ponto de chegada. Né?
O Brasil começa por ali, né, pelo Nordeste, uma mistura grande, assim, muitos judeus também, cristãos novos. E a Jorge Amado, que fala muito sobre a comunidade árabe baiana. Assim. Ah, sim, já tem um personagem. Não tem o próprio Nassib, o turco, Nassib. Que na época todo mundo era turco, né? Se era libanês, eu chamava de turco. Você está em São Paulo há quanto tempo já? São Paulo já faz mais de 10 anos que eu estou por aqui. Volta e meia, assim, passo umas temporadas no Rio de Janeiro fazendo novela, volto, morei no Rio muito tempo. Já se vão, sei lá, alguns anos que eu saí de Salvador. E como é que você entrou nessa história do Líbano, do Mosri? Nós fizemos uma novela em 2019, Órfãos da Terra. É uma novela das 6, escrita pela Duca Rachid e Thelma Guedes. Uma novela dirigida pelo Gustavo Fernandes, onde eu fui convidada pela Duca para fazer uma mulher árabe, no caso uma síria, uma mulher em situação de refúgio que deixa a Síria e vem para o Brasil. O personagem não se adapta ao Brasil, é um personagem casada com esqueci o nome dele agora, mas foi interpretado pelo Marco Rica. Lias. E ali, naquele momento, eu fiz toda uma pesquisa mesmo, um aprofundamento na cultura árabe, assim, muita leitura, muito contato com as pessoas em situação de refúgio. Edu também fazia um personagem, um refugiado sírio, e nós não contracenávamos tanto, mas ali travamos uma amizade, assim, Duca já tem muita confiança também. Você criou um vínculo, de qualquer forma. Então foi uma delícia, porque uma possibilidade da gente trazer essa parceria, no caso meu com a Duca mesmo, que a gente já faz parceria há muitos anos, para o teatro. Então... Agora, existia um texto, né, que é o texto que você fez há 10 anos atrás. Exatamente. Tal, e a Duca Rachid retrabalhou esse texto. Como é que funcionou isso? Como é que... Na verdade, ela fez, um texto inédito. Então, a ideia é pegar as cartas que eram desse homem, então as falas do homem, e ela foi pegando momentos em que a mulher poderia responder essas cartas. Então, o meu texto praticamente é o mesmo, com algumas mudanças, pequenas mudanças, mas um texto todo novo foi escrito pela Duca, que também é descendente de libaneses, né? Para a mulher poder falar. É uma máfia libanesa, né? Tem a direção também, então tá todo mundo. Então, ela reescreveu, criou, vamos dizer, os diálogos da Adiba. Adibi. Né? Isso. Então, quer dizer, agora tem uma contracenação. Exato. Antes eu falava sozinho o tempo todo, né? Então eu imaginava essa mulher. Porque as cartas eram endereçadas a essa mulher, mas eu não via essa mulher, né? Então eu imaginava essa mulher. Agora a mulher ela existe, tem corpo, né? Tem sentimento, tem voz. E o desafio é exatamente esse, né? Como é que eu saio do monólogo para virar um diálogo, mesmo que não seja um diálogo como a gente está fazendo aqui agora, é um diálogo de cartas, mas é um diálogo que eles se ouvem, né? Se sentem, tem a saudade, tem o vazio, tem a raiva, tem tudo isso junto nessas cartas que foram criadas entre eles. No começo tem um pequeno diálogo quando a despedida dos dois no porto de Beirute, e daí cada um ocupa um tempo e espaço, né? Mas assim, a opção da direção, que é a Georgette Fadel, Luad. Georgette Fadel, que também é prima. Falando que é uma máfia libanesa. E a Luá também. A Gabanini, que ela tem uma direção compartilhada. A intenção um pouco quando eu pensei no projeto, esse novo projeto, essa continuidade, era de que fosse uma equipe de mulheres. Esse era um desejo inicial, né? Já que vamos falar da mulher, a voz que não foi ouvida traz todas as outras vozes de mulheres, artistas, para poder complementar nessa voz. Então, por isso que é uma autora, por isso que é uma diretora, são 2 diretoras, acho que até isso é um luxo. A Georgette também traz a questão da ancestralidade, por ela ser descendente de libanês. Acho que tudo isso vai aumentando esse caldeirão, assim, né? De memórias, desejos, ancestralidade, raízes. Agora, a peça, então, que você estava dizendo, quer dizer, não trata só da relação, né, do casal, vamos dizer assim, mas abrange também um pouco da história dos libaneses no Brasil. Eu gosto de pensar um pouco isso. A primeira peça a primeira versão, e também a segunda tem, mas é um pouco um tratado sobre a história dos libaneses que chegaram, né? Então a gente conta sobre os feitos, sobre as características da comunidade.
Isso está todo no espetáculo. Eles vieram para cá antes da guerra, antes da Segunda Guerra. Eles vieram na Primeira Guerra Mundial, grande parte. Guerra Mundial. Tem uma lenda, que eu não sei quanto que é verdade, tem historiadores que falam que Dom Pedro II foi para lá, e aí ele era muito culto, ficou e convidou os libaneses para virem ao Brasil. Porque a ideia era poder povoar outras regiões, e os libaneses têm essa característica de, pelo comércio, ir se embrenhando, né, nas matas dos outros estados. Eles não vieram, por exemplo, para a lavoura, como os italianos, né, como os japoneses, por exemplo. Então, os libaneses têm uma outra característica, o comércio. Por isso que os mascates, né? Eles vêm vender, É uma característica, exato, né? que é deles. Isso é porque, aliás, até hoje. E até hoje, tem as lojas, né, o comércio. Então, eu acho que essa é a questão, como a peça tenta tratar um pouco da história, mas agora com a entrada da mulher, eu acho que tem sobre o amor. Então, a peça fala também agora, essa segunda parte, muito sobre o amor. Sobre o afeto, sobre essa ausência, sobre a falta, sobre... acho que a Ana pode falar um pouquinho sobre isso. O que eu acho bonito também da peça é porque você volta para um tempo que eu chamo que é o tempo da delicadeza, em que as pessoas escreviam cartas, em que uma carta demorava meses para chegar do outro lado do mundo, em que você vivia mais conectado com a natureza. A cultura árabe traz muito essa exuberância da comida, da culinária, essa mulher. Eu acho bonito, assim, é uma mulher que é uma mulher, uma camponesa, de uma aldeia, uma mulher da cozinha, uma mulher da terra, mas ao mesmo tempo uma mulher da literatura, uma mulher que lê, uma mulher que se diz instruída. Então, a gente poder viajar um pouco também nesse tempo, né, em que uma carta, meu Deus... Quanto tempo. Você ficava esperando. Um amor que vai para o outro lado do Será mundo. Que ela já o que é isso, né? Assim, você ter o seu amor, ir para o outro lado do mundo, você sabe, volta, não volta, morreu, não morreu. É bonito, assim, a gente tentar voltar um pouco para esse Essas tempo. cartas, pelo menos uma boa parte delas, existiram mesmo. Sim, né? São cartas reais. Sim, a gente até usa nas fotos de divulgação, que a Ana lembrou, eu trouxe as cartas da minha avó e do meu avô mesmo. Estão todas em árabe. Eu não falo árabe, infelizmente, só palavrão e comida. Eu não saberia traduzi-las. Mas a gente usou essas cartas, um pouco dessas referências, mas acho que o principal que a gente trouxe das cartas é a maneira de falar. Que a gente fala que esse arabesco, né? Eu sempre dou esse exemplo que eu acho bonito, que tem uma das cartas que a gente conseguiu traduzir, que quis falar sobre a saudade. Só que fala, meu coração está queimando em labaredas pela ausência da sua não presença. Quando a gente podia falar, sinto sua falta. Né? Então eu acho que isso, a peça, ela é contaminada também por isso. Essa maneira de falar desse outro tempo, sobre provocar essas sensações, essa sinestesia. É importante dizer, é um casal desejoso, é um casal sexual, é um casal que se gosta, que se ama, né? Então, por isso que eu acho que agora nessa segunda versão, que eu ouso dizer que é realmente uma nova peça, é uma peça que vai falar sobre o amor, sobre a comunidade e sobre o amor. Me fala do Ayuni, Cartas Libanesas, : Ayuni. Ayuni quer dizer... luz dos meus olhos. Luz dos meus olhos. Isso. É uma expressão árabe, assim, para você chamar alguém querido, assim. Querido. Essa pessoa é meu Ayuni. Ayuni, ela chama Habib, Ayuni. É bonito, bonito, né? Muito poético. Bonito. Ayuni. A gente tem umas fotos aí, vamos dar uma olhadinha nas fotos do simpático casal. Nós estamos falando do Cartas Libanesas, Ayuni, lá no Sesc Ipiranga, na Rua Bom Pastor 822, sextas e sábados às 8, domingos e feriados às 6 da tarde. Tem as fotos aí pra gente dar uma olhadinha? Olha lá. Esse é figurino ou não? Já é o figurino, o meu já é o figurino, da Ana ainda está sendo feito. Mas tá lindo aquele ali. Lindo. Nossa figurinista Marichilene está fazendo um figurino lindíssimo para ela. E aqui, como você pode... Desculpa, se você puder voltar. Volta lá. Ali as cartas em árabe. Essas são as reais cartas mesmo, que a gente usou na sessão. Essas são as cartas reais? Essas são as reais. Você não tem medo de ficar... Eu tenho. Perder esse negócio? Eu preciso tirar uma cópia, né, para não perder. Mas essas são as reais. Fotos de cenas, fotos de ensaio ainda também, né? É um amor, né? Um amor separado por um oceano. Tem um romantismo também. Como o Edu falou, tem um erotismo, assim. Também. Da cultura também. E a Georgette, como é que a Georgette
encarou essa coisa? Quer dizer, ela sendo também descendente de libaneses? Né? Eu acho que é a mesma coisa para a Duca, assim. Eu acho que destampa um lugar de memória, assim como eu e o Vendramini, quando tivemos a ideia lá atrás. Eu sempre falo, quando você vai trabalhar com ancestralidade, não tem como você sair ileso. Porque mexe em lugares que você nem sabe que estão lá em você, né? Eu tenho sentido um pouco isso, além da grande excelência artística da Georgette e da Luá, eu sinto que mexe nesse lugar muito caro e pessoal da memória, né? De lembrar do cheiro do fumo do avô, do doce que a avó fazia. Então são coisas que eu sinto que vai contaminando também na encenação, né? Na condução dela. Passa, né? Você acaba, vamos dizer, assimilando tudo isso, né? Mesmo você que é baiana. Eu acho que, na verdade, assim, para mim também, como atriz, eu acho que faz parte da beleza de ser atriz você experimentar também, né? Experimentar, se aprofundar, pesquisa, eu amo pesquisa. Então, eu me aprofundei muito, como eu disse, já lá na novela, na cultura árabe. Então, passear por esses mundos que não necessariamente são os meus, né? Mas que eu quero fazer com a maior... honrando a mulher árabe da melhor maneira possível. Terêncio, né, que falava, né, eu sou um ser humano e tudo que é humano me interessa. Sim, exato, né? Exato. Para mim é muito isso. Exato. Cada trabalho desse, sim, é um trabalho que vai me expandindo, né? Vai me, como ser humano, como cidadã e tudo. E, Atílio, eu queria pedir também licença para dizer que eu estou voltando em cartaz, em 4 apresentações, com um espetáculo chamado A Língua em Pedaços, que é baseado na vida da Santa Teresa de Ávila, com direção do Elias Andreato. Que tinha uma paixão por Cristo, uma paixão sexual mesmo, né? Realmente temos muito papo pela frente, mas são 4 segundas-feiras de abril, uma direção de Elias Andreato com Joca Andreasa, meu parceiro, e essa peça também, assim como a peça de Onde vai ser? Na Biblioteca Mário de Andrade, entrada gratuita. Biblioteca, aquela biblioteca municipal ali do centro, da Consolação. Segundas-feiras. Segundas-feiras do mês de abril. Às 19 horas. 19 horas. Tem que comprar ingresso? Não, entrada gratuita. Gratuita. E também uma peça que eu estreiei há 10 anos atrás, e volta e meia. A turma dos 10 anos. Dos 10 anos. O pessoal dos 10 anos. Tereza me acompanha. Acho que tem essa coisa que eu acho bonita que a Ana também tem, que é de você ser idealizadora e produtora dos seus desejos, dos seus projetos, né? Então acho que a gente se encontra também nesse lugar. Nesse lugar. Isso. Maravilha, gente. Cartas Libanesas, Ayuni, sextas e sábados às 8, domingos e feriados às 6 da tarde, lá no Sesc Ipiranga, na Bom Pastor 822. Dá para comprar ingresso pelo site do Sesc. Se tiver esgotado no site do Sesc, não deixe de ir, porque sempre tem lugar na hora, né? Eles reservam lá. Muito bem, até o dia 25/5. 25 de maio. Olha que temporada boa, hein? Você viu? Legal. Coisa boa. Ana, tudo obrigada, bom, cara? Prazer ter você aqui. Obrigada. Mostra aqui, você não demora de novo. Sempre aqui. Grazie mille, shukran. Muito obrigado. Muito bem, nosso tempo está acabando. Não se esqueça das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, onde a gente deixa guardadas todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso programa. Aproveitem os palcos, as ruas, os cinemas, aproveitem as coisas boas que a cidade tem para oferecer. E até a semana que vem. E sempre agradecemos o apoio cultural da NORS, uma empresa que realmente se preocupa com a cultura. Até lá.